Olá, bem-vindos, bem-vindas. Chegamos à nossa aula número 40, galera. Muito conteúdo já rolou aqui, desde lá de trás. A gente começou a fazer ali, despretensiosamente, algumas lives trazendo conteúdos aí diferentes, conteúdos novos. Depois a gente começou a trazer os convidados, né, pessoas de dentro da nossa comunidade e outros especialistas também aí do mercado sobre diversos assuntos em torno desse universo do trabalho remoto, times distribuídos e tudo que orbita esses assuntos. E hoje, a gente, para comemorar aí a nossa aula número 40, a gente trouxe uma convidada que já estava na nossa lista aí há muito, muito tempo atrás, mas agora ela está aqui, não por culpa dela, que ela não veio antes, né? Na verdade, a gente agora foi quando chegou o momento certo de ter aqui com a gente Gabriela Brasil. E Olá, aí? Gabi. E aí? Oh, coisa boa estar aqui com vocês. O número 40 ainda, ó. Simbólico. Pois é, ó. Redondinho. Redondinho. Seja bem-vinda e tá Obrigada. com você, Gabi. Vamos nessa. Eu preparei hoje aqui um papo para a gente sobre semana de 4 dias de trabalho na semana. Provavelmente alguns de vocês já ouviram aí o trabalho 4 horas por semana do Tim Ferriss, né? Que é o grande sonho aí de muita gente. Mas a ideia aqui é um modelo mais flexível possível e alinhado completamente com tecnologia. E eu trabalho com organização, com produtividade, usando tecnologia em benefício do nosso tempo, em benefício da nossa atenção. E queria compartilhar com vocês um pouquinho dessa experiência de trabalho durante 4 dias na semana, num mundo que está acelerado. Nesse ano de 2020, as pessoas, né, viram esse modelo mais com um maior peso no dia a dia por conta de tudo que está acontecendo com a gente, essa mudança para o trabalho remoto, e isso fez com que muitas pessoas trabalhassem mais e a carga horária aumentasse. Então, parece um pouco contraditório até falar desse modelo de diminuir a carga horária, onde no momento onde a carga horária de tantas pessoas aumentou. Né? E a minha pergunta que fica aqui é se você está ouvindo esse conteúdo, né? Que está vendo esse material, você gostaria de trabalhar 4 dias na semana e ser pago por 5 dias? Foi a primeira vez que eu ouvi sobre esse movimento, foi essa pergunta que chegou para mim. Você gostaria de trabalhar 4 dias na semana e ser pago por 5? E a primeira coisa que me passou na minha cabeça foi, bem, eu como empreendedora e olhando para um lado da organização, como que eu posso me organizar para fazer isso acontecer, posto que sou eu que vou pagar esse salário para mim dentro da minha empresa, né? Então, eu fiz esse questionamento. Você gostaria de trabalhar 4 dias na semana e ser pago por 5? E comecei com uma organização do tempo, uma organização de recursos, uma organização de processos mesmo, para perceber se isso era algo viável e sustentável dentro da minha empresa, dentro do que eu estava construindo. E desde setembro de 2019, eu não trabalho mais às sextas-feiras. E quando eu digo trabalho, o que significa isso? Significa o trabalho, o tempo, a atenção dedicado a movimentos dentro da minha empresa, da qual eu faço parte, da qual eu sou a visionária, da qual eu sou a gerente de conteúdo, na qual eu sou um monte de coisas dentro da minha empresa. Então, eu não faço um trabalho para a empresa, para a GB Consultoria, para a GB Produção, e às sextas-feiras eu realizo outras coisas para mim. Então, eu tiro a sexta-feira, por exemplo, para cuidar de projetos pessoais. Então, se preciso fazer uma consulta, se eu preciso fazer algum planejamento financeiro, alguma coisa para minha vida pessoal, algum projeto da casa, alguma organização, organizar alguma coisa no meu dia a dia, eu tiro as sextas-feiras para poder fazer isso. É um dia também que eu pratico música, é um dia que eu tiro para atividades deliberadas, que tem mais relação com outras áreas da minha vida. O que significou isso no meu dia a dia? Significou de segunda a quinta-feira eu tenho que otimizar o meu trabalho. Esse pensamento já tinha vindo para mim anteriormente. Quando eu fui para Tel Aviv, em Israel, em 2018, e eu percebi pela primeira vez a experiência do Shabbat, onde toda a cidade para no sábado, eu resolvi trazer esse modelo para dentro do meu dia a dia. Então, eu já vinha com os sábados offline. E eu fui percebendo com isso que, quando eu estava lá, as pessoas costumavam ter também uma semana de 3 dias de final de semana, porque muitas vezes alinhava ali, né, sexta, sábado, domingo,
Porque lá em Israel eles param na quinta-feira, né? O final de semana começa na quinta-feira. E eu via muita gente voltando na segunda. Então foi a primeira vez que eu entrei em contato com isso. E desde esse momento eu comecei a praticar os sábados offline. E em setembro de 2019 eu comecei a não trabalhar mais nas sextas-feiras. Então foram aí um final de semana de 3 dias. Então, o meu trabalho foi organizado para ter em 4 dias mesmo de foco, de direcionamento. A primeira vez que eu ouvi sobre isso, o modelo que eu vi foi dessa empresa aí, Perpetual Guardian. E essa empresa, em 2018, o Andrew Barnes, né, que é o CEO da empresa, ele falou que o objetivo por trás da semana de 4 dias de trabalho é aumentar a produtividade dos funcionários, o bem-estar e mudar o modo tradicional que estava sendo trabalhado. Essa empresa é da Nova Zelândia e em 2018, março de 2018, eles propuseram esse teste com uma série, né, de mudanças dentro da empresa, que presumia ali uma mudança de tecnologia, uma mudança de sistemas, a melhoria, né, dessa comunicação, porque a comunicação teve que ser mudada, as reuniões são mudadas, né? Então, esse movimento eu ouvi pela primeira vez através desse cara aí, o Andrew Barnes, porque esse procedimento que ele fez, ele foi tão bem sucedido que a empresa continuou trabalhando nisso. Quando esse experimento foi colocado em outras empresas, eu trouxe aqui o exemplo também da Microsoft, isso aconteceu no ano passado, em 2019, porque a Microsoft lá no Japão, sabemos como é que é o movimento do Japão, onde tem essa cultura, né, do workaholic e tudo mais, lá no Japão foi implantado esse final de semana de 3 dias, ou seja, a semana de 4 dias de trabalho, e a produtividade aumentou 40%. E os mecanismos foram os mesmos usados dentro da Perpetual Guardian. Mudança de tecnologia, mudança de comunicação, mudança de sistemas, redeterminação de espaço, mais autonomia, mais colaboração, coisas que vocês já ouviram aqui tantas e tantas vezes no Papo com a Biofficeless, né? Biofficeless, que é esse lugar de repensar mesmo o trabalho, de o trabalho remoto ter essa questão da autonomia, da confiança e tudo mais. E isso colocou os funcionários para usar o tempo de uma outra forma, porque o benefício é muito grande, né? Todo mundo olha esse estado de ter 3 dias de final de semana e consegue trabalhar nos seus projetos pessoais, e isso causa um benefício muito grande. Esse trecho aqui, que essa antropóloga digital fala, Rafael Fachuch, fala de uma estrutura que é o seguinte, ela diz, a estrutura sobre a qual construímos nossas expectativas de trabalho vem nos prejudicando há muito tempo. Quando você combina a nossa cultura de excesso de trabalho crônico com a distração inerente à tecnologia e à mídia social, no momento que as pessoas são forçadas a ficar em casa, elas têm uma receita para ansiedade e vergonha ampliada. Isso vai colocar a pessoa num caminho rápido de esgotamento. Então, o que ela diz aqui? Ela diz que tudo isso que a gente vem construindo no trabalho, esse tempo todo, essas horas extras, essa distribuição que muitas vezes não acontece, porque se a gente pensar em classes como, por exemplo, mulheres, mães, trabalhadoras que têm que olhar para outro tipo de organização, que precisam sair cedo para buscar a criança na escola, que tem outros compromissos, essa é uma pessoa que sofre com esse estigma de flexibilidade, porque ela não vai conseguir ficar muito tempo no escritório, e aí ela vai ter que comprovar que ela está fazendo, ou pelo menos vai sentir que ela precisa apresentar trabalho para entender que ela não está fora, né? Está fora daquele escritório, mas está fazendo alguma coisa. Então, entra naquela necessidade de olhar o WhatsApp o tempo todo, responder mensagens o tempo todo. Quando a gente cria um sistema mais flexível para todo mundo, que tira essas distrações com tecnologia, que tira essa pressão na comunicação, as pessoas ficam mais tranquilas dentro do trabalho. E o trabalho remoto traz isso para a gente, né? E nesse ano, 2020, olha aí a alternativa que a Jacinda Arner, lá na Nova Zelândia, falou, de onde veio também, primeira experiência ali que eu vi, né, em 2018, lá com a Perpetual Guardian, de criar a semana de 4 dias para ajudar na retomada. Porque isso ajuda com que as pessoas criem uma flexibilidade no turismo, é exatamente o que eles vêm testando na Nova Zelândia, e como que essa produtividade pós-Covid pode acontecer, porque tem menos movimento, as pessoas conseguem ficar em casa, algumas empresas fazem isso ficar mais flexível, então já estão adotando a semana de 4 dias de trabalho para ajudar, inclusive, nessa flexibilidade e nessa retomada. Os principais benefícios que a gente encontra, pessoal, quando a gente está falando da semana de 4 dias de trabalho, é a produtividade. Quando a gente fala de produtividade, não é aquele modo, né, da revolução industrial de fazer mais em menos tempo. O que a gente está falando aqui, na verdade, é daquela produtividade de fazer o que é mais importante, de usar as entradas certas para produzir as saídas certas, né? E a gente pensar que a produtividade não é ficar respondendo e-mail, não vem do volume de e-mails ou do volume de mensagens, do volume de coisas de horas que você teve de reunião. Não, a produtividade está quantos códigos foram programados, quantos artigos foram escritos, quantos contratos foram fechados, qual que é o resultado disso? E a gente, olhando para esse lugar, é mais sobre qualidade do que sobre o tempo, muitas vezes, sobre a quantidade de tempo que está sendo usado. Então, a produtividade é sobre fazer o que é mais importante.
Direcionar os recursos para o que é mais importante, para o que vai trazer resultado, para o que vai trazer os benefícios dentro da empresa. Né? E para as pessoas também, para a pessoa se sentir produtiva, para se sentir descansada, né? E o outro benefício é que essa produtividade está intimamente ligada com esse equilíbrio vida-trabalho, porque se você ganha mais um dia para criar esse espaço, né, para você cuidar das suas questões, estudar, muitas empresas, inclusive, incentivam os funcionários nesse dia, que pode ser na quarta-feira, que pode ser na sexta-feira, na verdade, esses são os dias preferidos aí das pessoas para tirar o dia de folga, né? Nessa semana de trabalho, quarta-feira ou sexta-feira, nesse dia, várias empresas estimulam com que os colaboradores utilizem para fazer um curso, para fazer seus projetos pessoais mesmo, para cuidar de um hobby, de uma atividade liberada, como, por exemplo, fazer música ou fazer um esporte, sabe? Porque isso alimenta a produtividade, porque alimenta esse lugar de cuidado com as outras áreas da sua vida e vai trazendo satisfação, e a produtividade, ela vem dessa satisfação não apenas vinda do trabalho, mas advinda de outras tantas questões, né? Isso muda uma mentalidade de uma corporação, porque os funcionários vão querer ficar mais dentro dessa empresa, que traz mais esse bem-estar, então o lugar de retenção de funcionários é muito maior, por conta desse benefício, e essa mentalidade corporativa muda porque todo mundo começa a preservar o importante. E numa empresa, numa instituição, onde a colaboração, aonde a contribuição, aonde a autonomia, aonde a flexibilidade, ela tá ali como prioridade, essas pessoas se sentem muito mais tranquilas para transitar, muito mais tranquilas para ter ideias, para ser criativas, para trocar. Então, existe uma mudança de mentalidade. E a gente sabe hoje que trazer uma cultura de trabalho remoto, mudar muitas vezes essa cultura relacional, que no Brasil a gente percebe que acontece muito, é trabalhar nessa mentalidade corporativa mesmo, né? Então, essa semana mais flexível possibilita isso. E uma redução de custos, claro, né? Mais pessoas em casa e tudo, e fazendo esse equilíbrio, um dia a menos no escritório, para as empresas precisam, né? Muito estar dentro dos seus espaços físicos, então tem mais esse benefício aí. Se for uma empresa que está trabalhando remotamente, vai fazer uma redução de custos de cada um desses funcionários ou nos dias de trabalho dele, mas o custo de salário, ele permanece o mesmo para a empresa. Então, o funcionário, ele acaba recebendo a mesma coisa. Então, esses são os principais benefícios de uma semana de 4 dias de trabalho. Eu acredito que é interessante ter uma visão bem humanizada e bem sustentável, levando em consideração que esse é um modelo que preserva muito esse lugar do humano, do lugar das pessoas otimizarem sua saúde e colocarem isso em primeiro lugar mesmo, essa qualidade de vida, né? A pirâmide de Maslow fala dessas necessidades pessoais e ela aplicada dentro do ambiente corporativo, a gente pode perceber que esse lugar do mais flexível, de uma semana mais curta, de uma semana mais organizada, ela entra aqui. Então, a gente olha com essa necessidades básicas, necessidades de segurança, necessidades sociais, necessidades de autoestima e autorrealização, que dentro de uma empresa corresponde a ter horários flexíveis, sistemas organizados, comunicação e troca, confiança e feedback e liberdade e autonomia. Então, quando a gente está construindo uma semana de 4 dias de trabalho, a gente está caminhando para essa estruturação de pirâmide, com horários flexíveis, sistemas, comunicação aprimorada, confiança, autonomia, liberdade, tá? E como que a gente faz a aplicação? Nesse livro aqui, ó, o Shorter, tem logo no final, eu vou deixar essa bibliografia para vocês. Esse livro fala de uma aplicação, é um livro com mais de 100 empresas entrevistadas. Eu conheci esse autor no Vale do Silício, e muito bacana, assim, o trabalho dele. Ele já tinha escrito livros sobre como descansar, então eu acompanho o trabalho dele há algum tempo, o Alex Kim-Pang. Tá, os livros têm tradução para português. E nesse livro, ele acompanhou cerca de 100 empresas nessa redução da semana de trabalho. E essa aplicação, ele traz aqui com esse modelo do Design Thinking da IDEO, Online School, né? E ele fala dessas 6 etapas aí para aplicação. Ou seja, quais são os lugares, né, que a gente tem que trabalhar para construir esse modelo, e cada empresa vai ter suas particularidades, então levando em consideração essas particularidades, mas fazendo um recorte do problema, o que a gente quer alcançar, quais são os problemas que a gente tem agora, quais são os gaps que a gente precisa preencher? Quais são as nossas inspirações, os nossos modelos, o que a gente pode buscar do lado de fora, o que está acontecendo, que chama a atenção e que combina com a nossa cultura organizacional, que combina com os nossos valores e tudo mais. Como fazer essa idealização, né? Colocar mesmo o projeto no papel, as categorias, os cronogramas, né? E tudo que será necessário para construir um protótipo
né? Como é que vai funcionar esse primeiro modelo para começar a rodar, entrar em testes, começar a receber compartilhamentos, feedbacks das pessoas para compartilhar com os clientes, compartilhar com os funcionários, compartilhar com a maior parte da empresa. Então, quando isso acontece, essa aplicação, geralmente essa aplicação é feita em um setor, e aí ela vai sendo compartilhada, vai sendo um teste, e aí vai sendo compartilhada para uma grande empresa. Mas se é uma empresa mais enxuta, uma startup, por exemplo, esse modelo já pode ser construído e ser aplicado para todo o time. Então, a ideia aqui é usar o próprio Design Thinking para fazer essa aplicação e perceber cada modelo, né, cada sistema aí, cada ecossistema dentro da empresa que existe, suas particularidades, como eu falei, e fazer esse desenho para construir um protótipo, rodar um teste e fazer um compartilhamento com o time. Claro que isso daqui é muito específico para cada empresa, mas a ideia é usar essa parte do Design Thinking mesmo e montar esse protótipo e fazer esses testes. Eu acho interessante também trazer aqui que essa construção de 4 dias de trabalho, ela tem novos paradigmas empresariais que a gente precisa ficar de olho também. É um lugar de valorização de pessoas, é um lugar de retenção de talentos, e quando isso acontece, dentro da empresa, dentro da instituição, os líderes são os definidores dos problemas, eles trazem as questões a serem resolvidas, mas todo mundo os resolve. Então, a participação de todo mundo é importante, porque quando você está envolvendo uma equipe que está trabalhando com horário reduzido, todo mundo tem que saber o que está acontecendo, e participar do problema é uma forma das pessoas vestirem a camisa daquilo, né? Então, todo mundo participa, todo mundo resolve os problemas. As horas focadas são melhores do que longas horas, isso é um novo paradigma também. E quando a gente olha para esse modelo de realização, a gente precisa perceber que a redução de distração, ela é urgente dentro dos ambientes empresariais, porque a atenção, ela é um recurso social, e o que acontece com esse bichinho aqui, né, no nosso lado o tempo todo, as distrações que chegam via mídia social, as distrações que chegam via WhatsApp, os mensageiros instantâneos, que forçam a pessoa a responder instantaneamente, causando aquela pressão, causando aquela ansiedade muitas vezes, mas as horas focadas são melhores do que longas horas. Né, focus bate aí essa parte de longas horas de trabalho mais focado, e quando você faz isso, é necessário delimitar. É importante ter limites para os funcionários, limite de horário, limite de reunião, para que seja possível colocar essa atenção como um recurso prioritário mesmo, tá? Como que a gente faz isso? Tirar a distração, construir limite, tirar essas distrações do meio do caminho, tirar essas interrupções do meio do caminho, organizar os espaços. Superestruturas são super poderosas. As empresas precisam pensar em novas estruturas. E pensar em novas estruturas hoje, principalmente olhando o modelo do trabalho remoto, é olhar para a tecnologia. É olhar para ferramentas que vão otimizar esse sistema. Um bom sistema de comunicação, um bom sistema de troca de informações, um bom sistema de arquivamento, um bom sistema de leitura de processos, um bom sistema de CRM. Dependendo do modelo de cada empresa, claro, existirão ferramentas específicas para otimizar e construir essa superestrutura. Mas a ideia é essa, superestruturas são super poderosas. E as empresas que trouxeram agora para o trabalho remoto estão percebendo falhas nas suas estruturas, porque o trabalho remoto, ele mostra esse gap mesmo, que talvez no relacional fosse mais fácil de resolver ali numa conversa de bebedouro, mas no trabalho remoto, uma ausência de um processo, uma ausência de uma informação, pode fazer com que a pessoa mande um WhatsApp que chegue em outro horário e interrompa uma pessoa, e, enfim, é uma cadeia aí de coisas que levam a essas distrações, né? E dentro desses novos paradigmas, a gente precisa olhar também que existe uma valorização da experimentação. São ambientes colaborativos, todo mundo resolve os problemas, então todo mundo traz seus insights, traz a sua participação ali para fazer parte dessa experimentação mesmo. Inclusive os clientes são aliados, os clientes trazem as respostas, os clientes são os principais, os early adopters muitas vezes, né? Então os clientes, eles são aliados. Quando eu resolvi fazer essa mudança para 4 dias de trabalho, eu comuniquei os meus clientes. Comuniquei, tá lá na resposta automática do WhatsApp, tem essas coisas dentro dos acordos que eu faço com os meus clientes. Então, clientes são aliados, porque os clientes estão passando também por essas questões, estão passando também por uma série de sobrecargas e tudo mais, né? Estamos passando por um momento muito similar. Então, os clientes são aliados. Trazer para essa conversa é importante, porque tudo isso que eu estou falando aqui é um movimento de contracultura, né? Então, se a gente está pensando num movimento, está nadando contra a corrente, a gente está
não apenas aplicando, a gente está, de certa forma, aprendendo, estudando, ensinando, enquanto outras pessoas vão fazendo esse processo. Então, mesmo antes de eu mergulhar a fundo no que seria isso e entrar nessa experiência, vários alunos meus vieram seguindo e falando, poxa, eu me inspirei nisso. Quando a gente olha lá para o Design Thinking, qual é o modelo que está ali no segundo, tem um problema, e olha ali, eu vou pegar uma inspiração. Então, já servir de inspiração, isso já movimenta, muitas vezes, outros lugares. E eu acho que no nosso país a gente tem esse lugar mesmo de experimentação e de trazer essa nova cultura para fazer essa mudança, porque não é uma realidade, é uma proposta de mudança à realidade em cima desse momento VUCA, né, que estamos vivendo, essa volatilidade toda, essa coisa incerta, e aí a gente precisa olhar com outros olhos para isso. Então, a comunicação, para isso acontecer, ela precisa ser aberta, ela precisa acontecer de uma maneira inteligente, ela precisa acontecer de uma maneira assíncrona, que respeite o tempo, que respeite os espaços, que respeite o lugar do outro, porque não estamos mais nos mesmos tempos, não estamos mais nos mesmos espaços, então a gente precisa respeitar esse lugar do outro de resposta também. E a evolução nesse processo é contínua, por isso que a organização é tão importante, por isso que eu sou defensora, assim, número 1 desse modelo de organização e produtividade dentro das empresas, porque é cíclico. E a cada ciclo, se você tem as informações suficientes, você pode perceber essa evolução e usar das informações, usar desses dados para construir uma perspectiva melhor dentro da empresa, para construir outros planos, para pensar em novas possibilidades, né? Uma outra coisa dentro dessa realidade que é importante são as reuniões mais curtas, as automações dentro do trabalho, porque o trabalho precisa ser otimizado. E quando a gente pensa no que pode, né, tirar a atenção das pessoas e o foco das pessoas, a gente pode encontrar uma série de coisas. Tem multitarefa, tem agenda cheia, que pode ser causada por reunião, pode ser causada por distração, pode ser causada por mau planejamento, pode ser procrastinação, pode ser a falta de ausência do próximo passo, pode ser a falta de autonomia, pode ser a falta de arquivamento, de acesso a alguma informação. Então, quando a gente faz as reuniões mais curtas, desenvolve processo de venda, desenvolve processo de campanha, desenvolve essa parte de pegar os processos mesmo e detalhar, construir super sistemas, ter superestruturas, tirar essas distrações, fazer as ferramentas funcionarem para que as pessoas tenham acesso de qualquer lugar àquela informação de uma maneira simples e não precisem mandar um WhatsApp que vai demorar mais um tempo, para ter uma resposta. E dá trabalho criar esse sistema, sim, porque ele é um super sistema, ele é uma super estrutura. E ter uma super estrutura, muitas vezes as pessoas esperam ter uma super estrutura para começar. Não espere ter uma super estrutura para começar. Comece a construir a sua estrutura, porque a partir do momento que você vai construindo e aplicando isso no dia a dia, as informações do dia a dia vão te ajudar a construir essa super estrutura. Então, construa e revise. Isso é o mais importante, a revisão, a manutenção desse processo para que seja possível e cada vez mais tornando esse sistema mais encorpado, mais coerente, mais aliado mesmo com o que é necessário para um time. E isso é com o tempo mesmo, tá? Então, quais são os pilares, resumindo aqui, fazendo um resumão de tudo isso, para pegar todos os lugares que, na verdade, são projetos dentro de uma empresa, dentro de uma instituição, que é preciso olhar para ser possível essa redução de carga horária. A primeira delas é pensar no aproveitamento de recursos. E quando a gente olha para recursos, o que a gente tem? A gente tem tempo, a gente tem atenção, a gente tem energia, a gente tem dinheiro, a gente tem espaços físicos, a gente tem espaços digitais, a gente tem informações, conhecimento. Então, quando a gente olha para esses recursos todos e pensa para você mesmo, você é pessoa física ou pessoa jurídica, como está o aproveitamento dos meus recursos? O tempo está sendo usado de uma maneira legal? O dinheiro está sendo usado de uma maneira legal? Tem liquidez no final do mês? Tem margem de lucro aí no meio? Né? Como é que está essa margem de lucro? Como é que eu estou fazendo? Estou, de fato, aproveitando esses recursos? Esse é o primeiro lugar, a otimização desses recursos. Né? E a otimização de recursos é organização do tempo, gestão financeira, gestão de atenção, organização de espaços, organização digital. Então, esse é o primeiro lugar, aproveitamento de recursos. Então, se você está nesse lugar que, nossa, eu não tenho tempo nem para organizar isso, é porque você está no primeiro ponto de aproveitamento de recursos mesmo. Organize seu tempo para que seja possível otimizar esses recursos e entrar em outros lugares. Então, a gestão do tempo, a gestão da atenção, ela está dentro desse aproveitamento de recursos. Só que o tempo é o que
te possibilita entrar nas outras camadas. Então, enquanto a empresa não trabalhar nessa gestão do tempo e nessa gestão de recursos, muitas vezes diminuindo o volume de reuniões, diminuindo o tamanho de distrações, diminuindo a carga horária, isso acontece para que seja possível fazer uma manutenção dessa gestão do tempo. E isso é um processo, por isso que existe um protótipo, existe teste, porque a cada empresa será descoberta que tempo é esse, como é que mudar essa gestão do tempo e de atenção diante do modelo que nós temos a aplicar agora. Construir sistemas virtuais é um ponto que vai vir desse resultado da gestão de tempo e atenção. Quer entender? Bem, preciso aqui gerir tantas atividades, tantos projetos, tantos próximos passos, essa equipe, tantos clientes, tantos pagamentos. Então, sistemas existem para serem uma espécie de cérebro que vai colocar todo esse fluxo de informações para funcionar. Então, sistemas virtuais e fluxos de informação caminham de mão dada, porque a informação elas chegam de todos os lados. E se a gente quer otimizar isso, é necessário estar num sistema, e não na cabeça, e não no papel de fulano, e não na agenda de cicrano. É um sistema na qual todos possuem acesso e seja facilitado esse fluxo de informações, certo? Então, passando essa parte, a gente tem como, olhar suporte organizacional, acesso à informação, reuniões e eventos e ambiente colaborativo, que vai vir esse lugar da prática, né? Que é mais aqui é mais uma parte, essa parte à esquerda é mais um modelo de estruturação, né? Preciso fazer uma estruturação para olhar o aproveitamento de recursos, para fazer essa gestão do tempo, para construir um sistema virtual, para construir um fluxo de informações. Essa outra camada da direita é um lugar mais prático, né? O que vai vir dessa estruturação vai ajudar a pensar nesses outros lugares, de ter um suporte organizacional, de todo mundo ter um acesso à informação e aí modelar esse acesso à informação, das reuniões e eventos serem mais bem pensadas, planejadas, comunicadas, realizadas, e isso também trazer benefícios para as pessoas dentro dessa instituição e o ambiente ser mais colaborativo. Então, esse lugar de estruturação permite esse outro lugar de manutenção e gestão de processos, tá? E aí, como que eu faço isso no dia a dia, só a critério de exemplificação aqui para vocês? O meu workflow funciona mais ou menos assim. Eu coloquei um tema para cada um dos meus dias, essa construção aqui está dentro do Notion, tá? É um modelinho dentro do Notion. E aí, cada dia do meu trabalho, eu tenho um norte a ser tratado. E aí, eu seguindo as minhas rotinas, eu sei que, seguindo a rotina, por exemplo, todo dia eu cuido dos projetos, mas na segunda-feira, o meu papel é um papel de histórias, de produção de conteúdo. Na terça-feira, é um dia mais secretariado, de projetos e tudo mais. Na quarta-feira, é um dia que eu tenho atendimento. Na quinta-feira, é um dia que eu também tenho atendimentos, e aí eu faço mais acompanhamentos, mais consultorias, mais mentorias e tudo mais. Na sexta-feira, eu considero que é um dia de cuidados, então eu cuido de fazer manicure, limpeza da casa, projeto pessoal, rotina capilar, esse tipo de coisa. Enquanto nos outros dias da semana, segunda, terça, quarta e quinta, eu uso a segunda-feira para marketing, produção de conteúdo, terça-feira, as atividades burocráticas, quarta-feira, atendimento, quinta-feira, atendimento. Eu tenho uma equipe que me ajuda com várias tantas questões, então esse é apenas o meu workflow como gerente, né, dessa estrutura toda. Na minha sexta-feira, eu faço esse lugar de projetos pessoais e cuidados, e no domingo, você vê que o sábado eu nem coloco aqui nessa conta, porque o sábado é offline mesmo, é diversão, é aquela coisa livre. E no domingo é um dia que eu uso para fazer planejamentos. Então, eu faço planejamento semanal, eu faço planejamento de alimentação, se for necessário, de fazer compras e tudo. Eu faço mais no domingo, que eu gosto de começar o domingo, ter um dia ali para organizar a semana e já começar dessa forma. Tá? Então, é importante esse lugar dos temas de cada dia, porque ajuda a nortear ali o que você vai fazer, e aí você já começa o dia no pique daquela área e fica muito mais fácil você tocar a sua rotina. Então, eu fiz essa aplicação na empresa de todas essas mudanças, todos esses pilares aqui anteriores, aproveitamento de recursos, gestão do tempo, que já era bem aprimorado aqui no meu caso, sistemas virtuais sendo aprimorados, fluxo de informações e distribuindo isso para todo o resto do time, enquanto o meu fluxo acabou trabalhando com esses temas daí do dia. E esse é o livro que eu recomendei para vocês em inglês, ele se chama Shorter, e em português ele acabou de ser lançado, essa tradução em português, que é o Trabalhe Menos, Ganhe Igual, e nesse livro o Alex Ojung, ele fala exatamente isso, de 100 experiências de empresas com redução de trabalho para semanas de 4 dias de trabalho, ou mesmo esse fluxo mais alternativo mesmo, de trabalhar só 4 horas por dia, ou só 6 horas por dia, por mais dias na semana, mas essa redução durante o dia. Então, é um livro bem interessante, que fala exatamente desse processo que eu comentei com vocês. O Alex Ojung, eu considero que é o meu mentor
torno dessa redução de horário de trabalho. Eu comecei com uma leitura dele, do livro Descansar, e foi quando eu reduzi a minha carga de trabalho ali nos sábados, nos domingos, e eu consegui realmente diminuir esse volume de coisas e aumentar a minha produtividade a partir dos ensinamentos dele, de design de descanso, mudança de tecnologia, que eu fui aproveitando e incluindo dentro do meu sistema, e mais recentemente aí com Trabalhe Menos, Ganhe Igual, que eu tive o prazer de conhecer o autor e pegar aí algumas dicasinhas no meio do caminho e compartilho agora com vocês esse trabalho que eu realmente acho muito bacana e tá aí, em português, é uma bibliografia interessante, espero que vocês gostem também e tragam muitas dicas para vocês. Então, é isso que eu queria compartilhar hoje dessa experiência de 4 dias de trabalho. Enfim, eu queria saber o que vocês acharam agora. Muito, muito massa. Já tem gente aqui já falando que a meta para 2021 aqui, ó, Gustavo Bonato já está querendo colocar em prática. Tem alguns outros comentários aqui. A Anete, que está sempre com a gente. Tempo de qualidade para o trabalho e tempo de qualidade para a vida, que é algo raro hoje em dia, né? Porque mesmo trabalhando, a gente trabalha muito e quando a gente tem um tempo para a vida pessoal, a gente está pensando no trabalho também, né? Não consegue, ou está pensando ou está realmente olhando ali o que está acontecendo, né? Através do celular, a gente fala sobre isso. Isso, assim, que é... Vamos pensar que é tempo de qualidade para você como ser humano. E você como ser humano tem... Porque eu acho engraçado isso, assim, que a gente costuma colocar a vida e o trabalho. Como se fosse toda a caixinha de todas as outras coisas entrasse na caixinha vida e o trabalho tivesse uma caixa bem grande, que é a caixa do trabalho, que a gente coloca ali, que é trabalho-vida, né? Então, eles têm o mesmo peso. Só que o trabalho, ele é parte da sua vida. Ele não é algo, não é 100% ali a sua vida, né? Que está nesse mesmo lugar. Então, olhar para tempo de qualidade. E o tempo de qualidade para você como indivíduo, para você dentro do seu trabalho, para você família, para você como, sei lá, em todos os setores, sabe? Então, eu acho que a gente faz muito essa divisão, assim, por conta ainda desse resquício meio era industrial de sair para ir para o trabalho, quando hoje o trabalho, para mim, eu leio um livro que é sobre poesia, eu penso no meu trabalho. Então, assim, não é? Então, é difícil fazer essa separação. Exato. Tem uma outra pergunta aqui, que é da Marcela Catelli. O que você pensa sobre a alternativa de trabalhar meio período nessa linha de otimizar as horas, ao invés de reduzir da forma que a pessoa ganhe como período completo? Acho que ela está propondo, ao invés de tirar um dia, tirar de todos os dias algumas horas, assim. A ideia é a mesma, assim, a ideia por trás é reduzir esse modelo de trabalho que não tem descanso. Então, a ideia aí é que se você pegar, por exemplo, só vou trabalhar, no período da manhã eu não trabalho, mas aí no período da tarde eu trabalho, realizo minhas coisas e tiro amanhã para ir para consulta, fazer yoga, resolver minhas coisas e tudo mais. É a mesma lógica, se você quiser voltar e trabalhar 5 horas, esse livro aqui ele fala também desses exemplos, que tem empresas que têm os funcionários que trabalham apenas 5 horas, mas eles trabalham de segunda até sábado. Mas trabalham apenas 5 horas. Então, é uma questão é sempre distribuição, e essa distribuição para que seja possível esse lugar dos outros lugares da vida, né? Dos estudos, do bem-estar, da família, de você e de descanso. Boa. Então, tem alguns outros comentários aqui. O Gisley, a comunicação digital é o maior dos problemas. Em pleno 2020, participo de reuniões de 2 horas. Isso aí é um relato clássico, né, que a gente escutou principalmente esse ano. Não só reuniões de 2 horas, mas 7, 8 reuniões por dia, uma na sequência da outra aí, né? As pessoas chegando no final do dia esgotadas, não porque trabalharam demais, mas porque ficaram muito em reuniões. Você tem algum comentário sobre isso, Gabi? Outro dia desses eu vi um artigo na Harvard Business Review que estava falando o que as pessoas fazem quando elas estão em uma videoconferência em casa. Os números eram assim, 49% estão fazendo outro trabalho, X% estão lavando a louça, outros estão fazendo outras coisas, sabe? Então, o que eu penso é, se 49%, estou falando um número, porque era grande, era tipo quase 50%, era uma coisa assim. Se esse número alto dessas pessoas não está realizando trabalho, porque essa reunião aí não era para pelo menos boa parte dessas pessoas. Né? Então, o que acontece? É um modelo, porque existe um modelo relacional.
em várias empresas, e a gente sabe disso, que é essa coisa do tete-a-tete, do dia a dia. Quando a gente olha para um modo de comunicação mais assíncrono, esse modo, ele depende de uma preparação, ele depende de uma escrita, ele depende de uma preparação de processos, ele depende de uma comunicação clara para existir a comunicação. Ele depende de determinações assim, olha, a gente funciona dessa forma, essa ferramenta funciona assim, um manual de comunicação. E assim, trabalhando com isso, porque esse é o papel que eu realizo dentro das empresas, de ajudar as empresas a pensarem nessa organização, a pensarem, inclusive, nesse modelo de comunicação. Isso é uma dor muito grande, porque esses processos, e muitas vezes, eles simplesmente não existem. Então, criar esse modelo de comunicação pressupõe que essa reunião, por exemplo, atendimento, muitas pessoas trabalham com atendimento, se vêm várias vezes repetindo a mesma coisa em cada atendimento para cada cliente. Então, será que esse material não poderia ser otimizado em um vídeo, em um texto, em um passo a passo, para separar? Mas muitas empresas não têm isso. Então, por isso que ainda existe essa coisa muito relacional, que a gente vai usar a reunião para pensar no problema, quando esse problema já deveria estar pensado, anotado, registrado e passado para a equipe, entendeu? Então, tem um trabalho anterior. Tem um trabalho anterior. A gente vem falando sobre isso porque foi realmente uma das principais queixas aí de quem nunca tinha trabalhado remotamente e começou esse ano. Foi top 2, assim, com certeza, essa questão das reuniões, e mostra que tem poucos mecanismos, né, para realmente tomar decisões, para obter feedback, para apresentar algo. Acaba que a gente ainda tem aquela visão de, eu preciso apresentar alguma coisa ou mostrar algo, pedir uma opinião, eu preciso ter a pessoa aqui na minha frente nesse momento, olhando para mim aqui para eu fazer isso, né? E se a gente exige tanto a atenção das pessoas, elas vão gastar, investir o recurso que você falou, né, nisso, né, e a energia. E a atenção, e por isso que existe esse novo paradigma dentro desse modelo, que é a atenção é um recurso social. Então, se a gente está tirando desse recurso porque está pedindo uma informação que poderia estar dentro de um sistema, no modelo de uma lista, no modelo de um texto, no modelo de um vídeo explicativo, porque existem várias opções para isso, mas tem um trabalho anterior, né? Mas se a pessoa está usando do tempo dela para conseguir uma informação, para entender o que ela ainda tem que fazer, de duas uma, ou ela multitarefa e se perde, ou ela procrastina, porque ela vai fazer outra coisa. Porque aí ela foi pedir a informação, ela não voltou, porque ela estava esperando a informação. Então, é um ciclo vicioso aí no meio do caminho. E a gente precisa quebrar, sabe? Total. Josley falou que a comunicação assíncrona é vida. É isso aí. Amor. Inclusive, já até puxando aqui um gancho, quem tiver aí na comunidade Officeless, a aula número 33 com o Gonçalo Hall foi só sobre comunicação assíncrona. E ele trouxe uma coisa que conecta um pouco com o que você falou, que é você construir o trabalho em torno da sua vida, né? Não a sua vida em torno do trabalho, né? Que isso é muito libertador quando as pessoas trabalham remotamente e entendem que não precisam ficar ali todas no mesmo tempo, igual seria no modelo convencional. E os que respondem bem, que é um medo que a gente tem de, muitas vezes, a aplicação, mas passar essa possibilidade de cuidado e de resposta para quem está trabalhando com a gente é muito bacana também. É muito legal. Uhum. A gente lá até ia trazer aqui esse exemplo, na nossa outra empresa, né, o Startae, a gente por anos, assim, teve uma prática da sexta-feira, não era uma sexta-feira off, assim, né, mas era um dia que a gente não atendia cliente. Os projetos dos clientes eram de segunda a quinta, e na sexta-feira era para arrumar a casa mesmo, né, as coisas que a gente queria fazer ali, projetos da própria empresa e outras habilidades que as pessoas queriam desenvolver. E eu ficava assim, no começo, eu falava, cara, o que será que os clientes pensam disso, né? Da gente estar aqui, só trabalha, porque era meio que time dedicado, assim, ao projeto do cliente, mas terminava na quinta-feira. O que será que eles pensam? Mas a verdade é que a gente programava a semana como se fosse uma semana normal, assim, a gente não vamos programar uma semana reduzida porque é só até quinta. Não, é o trabalho de uma semana, sim, mas ele acabava sendo feito de segunda a quinta porque era isso. É uma necessidade boa que a gente faz, entendeu? Porque é uma questão aí de organizar os horários, de organizar as possibilidades. E a gente se confronta muito com algumas questões do tipo, vou ter um trabalho reduzido, aí você bate de cara com procrastinação, você bate de cara com perfeccionismo, você bate de cara com os problemas do seu sistema, mas é isso aí, tem que encarar isso daí para aprimorar o sistema mesmo. São os desafios da organização.
Tá bom. E aí, quando acontece, Gabi, quando acontecem urgências, emergências, situações ali imprevistos, como é que faz se você tirou sua cesta para as outras coisas e o bicho está pegando? Como agir nesse momento? Vamos lá. Eu trabalho aqui e sempre oriento as pessoas que trabalham comigo que, ó, gente, sexta-feira é um dia que o que a gente faz? A gente olha o e-mail, a gente olha o WhatsApp. Então, o que acontece? Eu não trabalho. Mas eu olho as minhas redes para saber se precisam de mim na sexta-feira. Porque isso, assim, eu sou empreendedora. Eu gerencio uma equipe que tem muita gente. Então, para mim, Renato, o bloco de respostas do dia, ele já foi um pouquinho além do que é o trabalho. Ele é um local que eu paro, olho as coisas ali do que está acontecendo para ver se precisam de mim. E, geralmente, por conta dos nossos processos estarem bem alinhados, essas urgências acontecem muito raramente mesmo. Mesmo assim, eu não lembro se aconteceu esse ano. Para ser bem honesta com você. E tem parte da minha equipe, por exemplo, tem uma pessoa da minha equipe que trabalha durante a semana toda, e ela pega os horários na sexta, mais no final, e vai fazer as coisas que ela tinha que fazer. E ela fala, olha, você tá aí de boa, mas eu tô aqui fazendo, tá? Então, porque é o horário dela. Então, assim, se acontecer qualquer coisa, na sexta-feira eu não estou off, eu estou off no sábado. Se precisarem de mim, tem o meu contato, tem o meu telefone, me ligue, porque essa é a regra número 1. Não me achou, não está conseguindo, é urgente, me liga. E eu acho que esse é um acordo muito importante, e eu tive que falar muito disso para quem, né, meus clientes e tudo mais, que é o seguinte, eu olho o WhatsApp, eu olho o e-mail em horários programados. Se tiver alguma coisa importante, me ligue. Não espere que eu vá responder imediatamente no WhatsApp. Tanto é que no meu contrato eu escrevo isso. Eu não me responsabilizo por mensagens trocadas em WhatsApp. Boa. Tá lá. Essa é ótimo. Eu fico mais tranquila com esse modelo, porque os meus clientes são avisados desde o início que eu não uso o WhatsApp como via de comunicação principal. E também eu acho que é uma forma de deixar mais claro assim, o entendimento do senso de urgência, né? Porque aí você realmente o que é urgente é realmente urgente, o resto já está sendo organizado ali de uma outra forma para não ter essa sensação de que está tendo muitas urgências que estavam fora do previsto. E é uma questão de modelo, sabe? Eu tenho cada vez mais pensado nisso, assim, porque em vários treinamentos que eu tenho feito, as pessoas têm perguntado, mas e as urgências? E as urgências? E quando acontecem as urgências? E assim, sendo bem honesta com vocês, todo o modelo de trabalho que eu tenho aqui, todo o modelo da nossa empresa, ele não é baseado em urgência, ele é baseado em prioridade. Então, tudo que a gente faz, todas as formas que a gente constrói nossos projetos, até a nossa própria liberação de conteúdo, que eu falo muito aqui, que eu trabalho eu faço conteúdo para pessoa, não faço conteúdo para algoritmo, então eu não trabalho com esse movimento de ter vídeo todo dia, blog todo dia, coisa todo dia, porque não é um movimento sustentável aqui para nós, dentro do nosso negócio. Então, eu acho que, assim, a gente pautou muito as coisas aqui dentro no nível de prioridade. E por conta disso, nós temos poucas urgências, porque a gente pautou o modelo em priorização. Exato. Inclusive, eu tinha que mandar o link para a Gabi hoje. Eu falei, caramba, como é que ela vai olhar? Se ela não olha as redes sociais, como é que ela vai receber o link? Mas deu tudo certo, porque estava organizado. Tá vendo aí? Tem bastante comentário aqui chegando. Deixa eu tentar passar por mais alguns. A Marta falou que também está nesse modelo de não trabalhar sextas-feiras há algum tempo. Tem épocas que não dá, mas estou organizando minha agenda assim e deixo para projetos pessoais. Aí teve uma pergunta que ela não dá. É importante esse parênteses, tá? Tem épocas que não dá, tem semana que está mais apertado. Você fala, deixa eu dar uma negociada, mas empreender é assim mesmo. Então, tudo bem. A Renata falou, para setor de vendas, isso é algo possível? Acho que atendimento, né? Eu acho que pode ser uma dúvida comum, né? Quando a gente fala de suporte, atendimento, como lidar com isso? Olha, inclusive nesse livro, no Trabalhe Menos, ele fala muito disso, como que as equipes colocaram equipes mais enxutas, mas em horários distintos. Então, tem uma equipe que trabalha naquele horário, uma equipe menor, uma equipe que era de 30, passou a ser de 15, mas ela trabalha de tal a tal horário, para ter sempre a cobertura nos horários diferentes de venda.
e mesmo no final de semana e tudo mais, mas fazer uma distribuição do time. Ao invés de ter 30 trabalhando no mesmo horário de tanto a tanto, pega menos gente e distribui em mais horários. Essa é uma alternativa. A outra alternativa é fazer esse teste comunicando aos clientes, entendendo os períodos que as pessoas fazem mais essas compras para colocar os funcionários nesses horários de trabalho. Então, esse foi outro teste proposto aqui para vendas. Então, o que acontece muito no setor de vendas é essa comunicação com o cliente para saber, de fato, quando que essa venda acontece e essa distribuição do time para ter horários diferentes mesmo. É igual restaurante. Restaurante é o mesmo esquema. Para deixar o restaurante rodando durante muito tempo, faz uma rotatividade. Menos mesas, que é o que está acontecendo agora com a questão da pandemia, e uma outra rotatividade de equipe. Legal. Vitor, uma abordagem bacana para implementar 4 dias na semana seria fazer gradativamente, por exemplo, começar com Short Friday ou folgas quinzenais. Sim, pode ser. É folga, Gabi. É tipo, eu quero isso, a gente está nesse sistema, mas sexta eu não quero fazer nada, eu quero folga mesmo. Faz sentido? O meu modelo, eu comecei assim, eu gosto de uma regrinha básica que eu coloquei para minha vida mesmo, que é, todo dia eu tiro 1 hora de descanso. E quando eu digo hora de descanso, é hora de descanso, assim, quando quero fazer o que eu quiser, fazer, né? Se eu quiser estar na rede, eu deito, se eu quiser dormir, eu durmo, se eu quiser comer, eu como, é isso, fazer o que eu quiser. 1 hora por dia, 1 dia por semana e 1 semana a cada 3 meses. Essa é a minha regra básica de folga para não me sobrecarregar e ter esses momentos de descanso. Para começar a ter uma semana mais curtinha, uma alternativa é, antes da semana de 4 dias de trabalho, eu estava fazendo os meus dias de trabalho serem de 6 horas. Só que aí eu trabalhava até sexta com 6 horas. Só que como eu tirei a sexta, o meu dia de segunda a quinta agora, eu trabalho 8 horas. Mas eu trabalho segunda a quinta. Então, eu fiz uma nova distribuição aí, entendeu? Então, dá para fazer. Diminui, coloca 6 durante o seu dia e vai percebendo isso. Ou então, corta aí e trabalha só até a sexta-feira de manhã. Deixa a tarde livre e vai testando. Vai diminuindo. A melhor forma da gente implementar qualquer hábito ou fazer uma redução e otimizar as coisas é ir fazendo aos poucos esses testes, aos pouquinhos. É igual exercício físico. Se você colocar na sua lista, tipo, vou fazer 5 vezes academia, 1 hora de academia, 5 vezes por semana, talvez seja mais complicado. Mas se você fala assim, vou fazer um HIIT, 7 minutos, todo dia, depois que eu acordo, beleza, já é mais fácil, né? 7 minutos é mais fácil do que ir para academia e fazer 1 hora. É assim que a gente implementa um hábito. Então, vai devagarinho, que dá. Boa. Pergunta do Luiz, que era uma pergunta minha que eu tinha colocado também aqui. Como que você enxerga a maturidade das empresas brasileiras? Na verdade, eu ia puxar mais para qual que você acha que são as principais objeções, né? Quando a gente traz uma ideia como essa. É interessante que o trabalho, até o ano passado, pelo menos o trabalho remoto já era, em muitos casos, uma coisa, nossa, né? Tipo, como que eu vou permitir isso, né? As pessoas trabalharem sem ser aqui, sem precisar ir na empresa e tudo. E agora, indo mais além ainda, né? Além de trabalhar fora da empresa, ainda ter um dia a menos aí, entre aspas. Como é que você acha que, assim, não necessariamente um contexto aí de mercado, mas de principais objeções e como que isso pode ser contornado? Eu acho que a principal objeção é a questão do medo de perder os clientes, da comunicação demorar, das coisas demorarem para acontecer, de ficar muito embolado do tipo, é pouco tempo para fazer isso. E ter essa questão de tipo, nossa, eu vou ter que fazer hora extra do mesmo jeito porque é pouco tempo para fazer isso. Inclusive, por isso que eu estou recomendando muito esse livro, porque ele fala exatamente dessa experiência de algumas empresas e tal, que tinha essa queixa, e porque é a principal queixa mesmo, é a principal objeção, perder cliente, perder contato, perder recurso, ou ainda, não vai adiantar porque a gente vai precisar fazer hora extra mesmo, ou então, mas eu prefiro ter muito mais e ter mais espaço para fazer. Só que quando é implementado, as pessoas ganham um dia para elas. E a grande questão é que esse benefício supera qualquer trabalho que você tenha que fazer para isso acontecer, porque ele é um benefício muito grande. O número de retenção de funcionários dentro das empresas aumenta absurdamente quando a valorização de pessoas é feita, quando essa prática de bem-estar é colocada em primeiro lugar. Então, assim, a principal objeção é essa perda de clientes, essa coisa de vai ter que acelerar o nosso trabalho, a gente não vai conseguir fazer nesse período e vai rolar uma pressão, quando a implementação mostra
que, ao aplicar isso, as pessoas enxergam o benefício e fazem o sistema acontecer para elas terem o benefício, porque elas estão trabalhando 4 ganhando por 5. Exatamente. Então, a maturidade ainda é pouca, porque o teste é pouco ainda. Então, a partir do momento que mais empresas começarem a colocar isso em prática, mais vai ficando maduro nisso. Mas as empresas aqui no Brasil estão começando, engatinhando nisso daí ainda, né? Agora com a coisa da pandemia, dá aquela acelerada, né? Então aí a gente vamos trazendo mais e mais empresas para esse movimento que a gente está aqui. No susto. Assim, são coisas que talvez você só vê o benefício quando você está lá, né? Eu faço um paralelo com uma outra questão que a gente fala bastante no trabalho remoto, que é a documentação, né? A importância da comunicação escrita e de ter, né, uma empresa onde você tem você responde perguntas com um link, né? Onde lá tem tudo que a pessoa precisa, super detalhado, super profundo. E aí existe essa super objeção de não tenho tempo para isso. Como é que eu vou parar meu tempo para ficar escrevendo algo e documentando, explicando? E é justamente isso, a pessoa só vai se dar conta no dia lá na frente que ela precisar resolver um problema e ela entrar numa página lá bendita que vai ter tudo que ela precisa, sem precisar perguntar para ninguém, né? É a mudança de modelo mesmo, sabe? A coisa do assíncrono para muitas pessoas ainda parece frio, ainda parece distante, porque o nosso modelo é muito relacional, né? Então, eu acho que, inclusive, essa forma de escrevermos e de colocarmos as comunicações, de fazermos os manuais e de passar as coisas, ela precisa ser, inclusive, mais tranquila, não ser aquela coisa do manual de instruções, que é aquela coisa de montar, sabe, equipamento que ninguém entende, mas de ser uma coisa bem colocada, bem conversada, tranquila, e que esses e-mails cheguem de uma maneira que seja compreensível para o outro lado. Então, eu acho que ainda tem meio esse estigma, assim, que é frio, tá longe, não relaciona. É burocrático, né? Burocrático, exato. Mas não é, dá para ser facilitado, sabe? Eu trabalhei com uma cliente aqui, que ela trabalha com constelações familiares. E aí, ela sempre se via mandando no WhatsApp, que é o principal meio de comunicação que ela tem, várias vezes o mesmo processo. Eu falei para ela assim, então por que você não grava um passo a passo, faz aí uma conversa no WhatsApp, deixa bonitinho para você organizado, que toda vez que você for mandar o processo, você manda uma mensagem de texto para a pessoa falando disso, mas todo aquele conteúdo está gravado, você não precisa gravar 10 vezes o mesmo áudio com a mesma coisa. Parece uma coisa pequena, mas no dia a dia isso vai economizando minutos e minutos e minutos, que quando você vê, ganha 2 horas. É isso. Pergunta aqui do Paulo Carreta, que está sempre com a gente também, Paulo. Os benefícios de bem-estar são intangíveis. Existem alguma pesquisa ou investigação sobre o impacto desse modelo, reações positivas e negativas? Sim. Olha aí, ó. Um monte nesse livro aqui, ó, que eu recomendei para vocês. Existem, sim, as reações. Tem a parte do negativo é que, de fato, assim, uma coisa que eu tive que a gente tem que colocar aqui em questão. Muitas vezes você vende menos. Acontece. Eu vou estar menos disponível, eu vou estar fazendo menos vendas, eu vou estar... No meu modelo de negócio, eu tive que colocar isso na balança. Então, no modelo de negócio de vendas, por isso que teve essa pergunta aí, como é que faz essa adaptabilidade? Então, muitas vezes, para os negócios, tem que entender isso também. É menos um dia de trabalho. Então, essa otimização toda, ela precisa acontecer para rolar o bem-estar e ter um benefício, porque muitas vezes os funcionários estão cansados e estão procrastinando dentro daquele horário de trabalho. Então, as reações podem ir para o lado mais positivo, pode para o lado negativo, só que esse lugar do bem-estar está mostrando muita retenção dentro da empresa. E retenção é um lugar que a gente precisa olhar como indicador de sucesso daquela empresa, porque aquela empresa está retendo funcionário. Né? Não é um órgão público, digamos assim, é uma empresa que está retendo porque o funcionário quer ficar ali, porque ele tem um plano, está montando um plano de carreira dentro da empresa. Né? Então, Paulo, corre nesse livro, tem várias pesquisas que falam exatamente desse impacto desse modelo de 4 dias. E o Andrew Barnes, que foi o que eu recomendei aqui também no início, o da Perpetual Guardian, ele escreveu um livro também sobre essa semana de 4 dias de trabalho, onde ele relata a experiência da Perpetual Guardian desde 2018, falando dessas reações com a equipe, de como foi essa implementação, então vale bem a pena também. Boa, demais. Bom, estamos chegando aqui já
fechamento, aproveitar aqui para agradecer novamente, Gabi, pelo seu tempo, a disponibilidade de vir aqui trazer esse conteúdo bem super valioso, trocar essa ideia aqui com o pessoal. Tem alguns comentários aqui que não foram lidos, mas agradecer também todo mundo que esteve aqui ao vivo e aproveitar aí o espaço para você deixar contatos, links, qualquer recado que você quiser. Vamos lá. Fica à vontade. Primeiro, brigadíssima pelo convite. Eu adoro o trabalho da Officeless. Então, para mim é um prazer estar trocando aqui com vocês, que a gente tem valores muito parecidos. Então, essa troca para mim é bem importante. E, bem, convidar a galera aqui a continuar essa troca. O meu papo ele vai em torno de organização, produtividade, gestão do tempo, porque o meu papel é ajudar outras pessoas a se conectarem com o que é mais importante na vida delas. E eu faço isso através desses caminhos de organização, desses caminhos de produtividade, de otimização de tecnologia. Tô aí no YouTube, tô aí no Instagram, tá? Só uma clicada, gabrielabrasil.com, que você vai ver todas as minhas redes, todos os meus conteúdos. Dá uma chegada na newsletter, que é o lugar onde você vai se manter informado com todos os conteúdos, promos, ofertas, enfim. E vai ser um prazer trocar, receber mais galera aí da comunidade, pra gente poder seguir. Demais, muitíssimo obrigado. E também um recado aqui para quem está assistindo ao vivo. Amanhã vai sair no Instagram aí um resumão de todo esse conteúdo aí da Gabi. A gente vai preparar aí para vocês os principais insights que a gente teve dessa conversa, dessa aula mesmo que rolou aqui. E se você também está assistindo ao vivo, já aproveita que você está aí no YouTube e já deixa o lembrete ativado da próxima terça-feira, que a gente vai estar aqui com a Roberta da Be Your Coffee, que vai falar sobre a cultura dos times distribuídos na lógica de trabalhar de qualquer lugar, né? O conceito Anywhere Office, então também vai ser imperdível. Já deixa lá o lembrete ativado. Semana que vem a gente está de volta aqui com mais um encontro com a comunidade Officeless. Um abraço e até lá, gente. Valeu!